Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em comunhão, resgatando o trabalho junto à juventude, para que cresça e floresça, levando o teu Evangelho, levando a doutrina espírita para mais jovens, levando o consolo, o auxílio e o amparo. Agradecemos o auxílio da equipe de trabalho, do plano espiritual, sempre nos inclinando e nos amparando. Obrigado, Jesus, mais uma vez, permaneça conosco agora sim. Assim seja. Bom, meu nome é Eduardo Vieira. Gostaria de agradecer aqui os meninos que vieram aqui em casa para a gente gravar essas informações sobre a juventude espírita aqui em Goiás. Eu sou do Centro Espírita Irmã Sheila, fui da Mocidade Espírita Samaritanos do Bem, da MESB, a mocidade pela qual nós temos um profundo carinho e admiração pelo trabalho de mais de 40 anos, né, aqui na capital. Meu nome é Juruna, eu me tornei espírita já não jovem, né, aos 18 anos de idade. Eu fui para a casa espírita para fazer um tratamento para o meu pai na época. Ele é alcoólatra, enfim. E na verdade eu fui o maior beneficiário disso. Conheci a doutrina espírita, conheci a prática assistencial, distribuindo alimentos, distribuindo sopa, visitando lares de pessoas doentes, fazendo culto no lar. Um fato marcante que a gente pode destacar nesse trabalho com o jovem, teríamos inúmeros, né? Mas um pessoal que me marcou bastante foi quando nós estávamos, né, na Comissão Regional Centro da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Federativo Nacional, da FEB, e no diálogo da plenária final veio à mente da gente falar um pouco sobre o trabalho da juventude, lembrar daqueles momentos tão importantes, né, dos encontros de juventude pelo Brasil e também em âmbito nacional. E naquela oportunidade nós fizemos uma fala e a mesa também se expressou. Me lembro de uma prece feita pelo Altivo Ferreira, que foi belíssima, enfim. E ao final ali da plenária, nós fomos para a parte de baixo da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal, e a senhora Maria Euni, esposa do então presidente da FEB, Nestor Mazotti, nos convidou para conversar na hora do almoço, e tinha ficado um clima no ar, né, sobre essa questão de realizar-se ou não os encontros de juventude de âmbito nacional, enfim, nas regiões do Brasil. E ela nos disse, e o clima ficou um pouco assim, as pessoas ficaram um pouco apreensivas, né, o clima ficou um pouco conturbado, mas ela nos revelou que quando o Altivo iniciou essa prece lá no auditório, Leopoldo Machado compareceu na porta do auditório e, juntamente com outros jovens, adentraram no ambiente e foram colocando rosas brancas no colo de cada um que estava sentado ali no auditório, né? E aí ela nos disse que nós aguardássemos, né, que essa era uma pauta da própria espiritualidade, e que se fosse para acontecer os encontros no Brasil, isso iria fluir naturalmente, né? E depois disso nós tivemos, anos depois, a grata satisfação da realização das combragens, né? Isso nos marcou bastante nessa militância, vamos dizer assim, nessa participação na juventude espírita.
Na época que o Mocidade surgiu, eu não conhecia muito de movimento espírita, eu estava começando a trabalhar na Mocidade e a gente percebia o seguinte: as mocidades, elas eram ilhas, né? Elas eram muito isoladas, afastadas, e existia um senso comum entre as mocidades da necessidade de se conhecerem mais. O jovem, ele se sentia o jovem espírita muito isolado, muito carente, né? Ele se sentia, de uma certa forma, né, o preconceito da sociedade junto ao espiritismo, a dificuldade do jovem se assumir espírita, né? Bom, é interessante a gente destacar essa questão do surgimento do nome, né? Na década de 90, pelos idos aí de 96, 97, salvo engano, os jovens já buscavam também se integrar, enfim, desenvolverem atividades juntas, as mocidades. E aí a James, a mãe do Vitor Hugo, que era baterista do Despertar, a banda de música da MEAC, né, que era a Mocidade da Irradiação Espírita Cristã, ela que, a gente trocando ideias lá, o pessoal trocando ideias, sugeriu, né, vocês estão propondo a amizade entre as mocidades, né, e aí ela sugeriu isso, né, mocidade com amizade e mocizade. E o nome ficou bem legal, sugestivo, enfim, né, representativo do espírito que unia os jovens naquele momento. Então o jovem precisava conhecer outros jovens até para se sentir fortalecido na sua crença, na sua fé, na causa, né? E isso foi, eu acredito que isso foi o fundamental para o surgimento do Mocidade. No início ele surgiu para promover o primeiro congresso, né? Não o primeiro, né? Mas para organizar a programação jovem do congresso, né? A parte jovem, que na época a equipe que organizava tinha sido desfeita. Esse convite foi feito para a oficina de arte, ele foi repassado até chegar num grupo que foi o grupo que organizou e deu origem ao Mocidade, né? Eu ainda não fazia parte desse grupo. Aí anos depois, mais próximo do ano 2000, surgiu o Espiriturma, né? O Mário de Andrade, ele também com esse viés de sempre trabalhar com a juventude, de apoiar o jovem, acreditar no potencial do jovem, ele juntamente com a moçada criou o Espiriturma. E o Espiriturma realizava programação jovem no Congresso Estadual. Os jovens eram de várias mocidades, mas especialmente os jovens da Mocidade Espírita Emmanuel, da Federação, da Mocidade Joana de Anjos, do Posto Auxílio Espírita, do Pai, e da Mocidade Espírita Aprendiz do Caminho, da Irradiação Espírita Cristã, né? Essas três mocidades, basicamente, e outros jovens, enfim, outras mocidades também que colaboravam, realizavam a programação jovem. E depois que o Marinho desencarnou em 2002, nós tivemos um período sem programação para o jovem, né, específica para o jovem no nosso congresso estadual. E isso foi um impacto, um baque para aqueles que já vinham participando, né, já colaboravam, enfim, nós tínhamos a participação de mais de 300 jovens nessa programação. E aí, depois de 2 anos do desencarne do Marinho, em 2002, depois de 2 anos, lá para 2003 e 2004, esse mesmo espírito foi realimentado, né, de união das mocidades, enfim. E aí, lembrando do nome sugerido lá atrás pela James, a turma resolveu resgatar o nome e montar o projeto, né, Mocizade. Bom, a gente olhando para o retrovisor, a gente percebe que para Goiás, acho que a contribuição mais efetiva desse projeto foi fazer com que o trabalho da juventude fosse institucionalizado, né, na nossa Casa Mata do Espiritismo aqui em Goiás, ou seja, na nossa Federação Espírita do Estado de Goiás. Nós tínhamos até então uma dificuldade de diálogo entre a dita madureza, né, e a juventude, distinção de percepções de vida, desenvolvimento de atividades, programações. Isso dificultava esse diálogo, enfim. Então o jovem sempre ficava mais de esgueio, né?
mas nos parece que isso era falta de uma comunicação mais efetiva, de um diálogo mais próximo. E quando então o projeto, né, foi apresentado e os jovens passaram a trabalhar, né, como um setor de juventude da nossa federativa, isso fortaleceu muito o trabalho, né, para os jovens. Houve um reconhecimento, né, desse trabalho e os jovens passaram a ser mais valorizados. A gente sabe, é claro, que no passado também tivemos outros momentos, em outras diretorias da federação, com a participação de outros jovens. O trabalho não quer dizer que nunca foi apoiado, né? Mas nos parece que com esse projeto, com o Mocizade, trouxe uma estrutura diferente, um acolhimento diferente por parte da direção da casa, e o jovem realmente foi integrado ao trabalho de unificação. Acho que esse foi um grande ganho, né, para a juventude e para o movimento espírita de Goiás. Eu vejo que minha maior contribuição para o trabalho foi a questão da organização. Eu acho que promover o senso de grupo mesmo, de equipe, né? Eu acho que isso foi fundamental para que o trabalho crescesse, de distribuição de tarefas, essa conscientização da profissionalização, né, do trabalho. Eu acho que não é porque o trabalho é voluntário que a gente tem que fazer de qualquer forma, não é porque o trabalho é para jovem que ele tem que ser feito de qualquer forma. Acho que é pelo contrário, é porque o trabalho é para jovem, porque ele tem que ser muito bem feito, tem que ser feito com qualidade, tem que ser feito com excelência. Então, eu acho que essa foi a nossa contribuição, né? Não minha, né? Eu acho que do grupo que participou da minha gestão, né? Da nossa gestão na época. Eu vejo que o maior desafio é a continuidade do trabalho. E isso sempre foi uma preocupação tanto minha quanto do Eduardo na nossa gestão, né? A gente tinha a gente tentou ao máximo documentar tudo que a gente fez, de uma certa forma estruturar, documentar os processos, como que é feito, escrever manuais, escrever procedimentos, para que a gente pudesse, que as transições, né, as sucessões futuras, elas fossem de forma mais tranquila. Bom, eu vejo dentre os desafios que nós temos, aquele de sempre manter a chama acesa, né? É desafio nosso manter a chama acesa. Então, nós que já estivemos na coordenação, à frente dos trabalhos, ainda hoje participamos, né? Nos sentimos jovens. Eu acho que o grande desafio nosso é passar o bastão para essa juventude que está chegando aí, que está assumindo responsabilidades, reconhecendo nesses jovens que eles possuem muito mais criatividade que nós, né? Que eles possuem muito mais possibilidades nos dias de hoje, inclusive muito mais oportunidades. Então, fortalecer esse jovem para que ele assuma essas responsabilidades, que a gente consiga fazer essa transição de gerações, né, de modo a fazer com que essa chama, né, do Evangelho do Cristo nas mentes e nos corações dos jovens seja sempre perene, né, sempre uma constante. Creio que esse é um desafio nosso. Bom, esse aí
Bom, eu me emociono para falar disso aí. Eu vejo que a gente, no início do trabalho, o nosso grupo, ele era um grupo pequeno. A gente era um grupo de 20 trabalhadores, mais ou menos. Bom, a contribuição do Mocizade a esse projeto de unificação do Dr. Bezerra de Menezes, eu acho que ela é significativa. Teve um fato, até peguei aqui o livro, ali na nossa pequena biblioteca. Esse livro foi publicado, né, pelos irmãos Veloso, faz parte do projeto Memória Espírita, 100 anos depois de Allan Kardec em Goiás. Seria até bom os jovens darem uma olhada nesse livro. Aqui tem um pouco da história, né, da juventude e do próprio Mocizade. E aqui a gente registrou na época um fato que para nós tem um significado também espiritual relevante, né? Nós, assim que as mocidades começaram a se reunir, antes mesmo da gente assumir o setor de juventude da federação, nós fizemos um encontro de líderes lá na Associação Campo da Paz. Na época virou até piada, porque o nome era Encontro de Líderes, tá aqui, deixa eu ver, isso, Encontro de Líderes da Juventude Espírita de Goiás, e a sigla ficou EUJEG, né? Que a sigla não ficou legal. Aí a moçada falou, não, então vamos deixar de ser personalista, né? Vamos colocar nós JEG, né? Virou piada a sigla, enfim. Mas o encontro foi maravilhoso, nós conseguimos reunir várias mocidades lá na Associação Campo da Paz, no Centro Espírita Maria de Nazaré. E aí nós fizemos esse encontro lá, foi um final de semana inteiro, nós ficamos sem dormir, correndo, organizando. No final foi maravilhoso o evento. O Rômulo até recebeu uma poesia, que está aqui também, depois se vocês quiserem consultar, né? Árvore da Vida. Tem a ver com o trabalho com Jesus, né? Que é a árvore do Evangelho, né? Enfim. E aí, no final de semana seguinte ao nosso encontro que aconteceu lá, houve a realização da reunião mediúnica dos membros lá da Campo da Paz. E nós registramos até com o próprio e-mail aqui, que na época a Aline mandou para nós, né? Foi no dia 17 de agosto de 2004, às 16 horas e 50 minutos. Está no livro aqui. E a Aline nos diz assim, eu peço licença para ler rapidamente, né? Quero compartilhar com vocês um fato emocionante que minha mãe me contou, ocorrido na primeira reunião mediúnica realizada na Campo da Paz, após o nosso encontro da liderança juvenil. Um jovem muito centrado e maduro deu o seu testemunho dizendo que participou do nosso encontro a convite do tio Marinho e que naquele encontro nos conectamos com o plano espiritual, com os mentores do trabalho juvenil. Um trabalho que ia crescer muito, em proporções que ninguém imaginava, talvez a nível nacional. E tudo isso é um projeto espiritual e um compromisso nosso. Lembra, André, lá em Caçu foi a primeira regional que a gente foi, né? E a Esther já estava lá, né, Esther? Também na Mocidade Espírita. Do que nós conversamos no encerramento e do que o Jacobson nos falou, bom, o recado foi transmitido. Um grande beijo a todos. Esse e-mail da Aline na época fala sobre essa conexão, né, com o plano espiritual. A gente sabe que a espiritualidade observa os trabalhos que estão sendo realizados, as pessoas que estão se dedicando, né, os jovens que estão se dedicando na Seara, e nos parece que essa informação por este jovem realmente veio a se concretizar um pouco mais tarde. Não por mérito nosso, porque a gente sempre fez isso com desprendimento, enfim, né? Às vezes até adianta os nossos compromissos pessoais, os nossos sonhos pessoais para continuar participando e colaborando, né? Mas aí mais tarde, lá em 2013, né, então para a gente ver que às vezes não é só plantar e já querer colher frutos, né? 10, 11 anos depois é que a gente foi conseguir lá adiante, junto com outros companheiros e essa sensibilização geral da própria espiritualidade, concretizar aquele objetivo de um encontro, né?
ainda que regional, mas envolvendo outras federações do Brasil. Início do trabalho, né, quando nós entendemos que o grupo ele era o setor de juventude da federação e que a missão do setor de juventude era o trabalho de unificação, e a gente viu a dimensão, né, o tamanho do trabalho, as coisas foram tomando proporções que a gente inimagináveis, né? E hoje a gente vê, né, igual eu tive esse ano, por isso que eu me emocionei. A gente está na Combrage Nacional e vê que ela é reflexo, né, a Combrage Nacional ela acontecer por reflexo desse trabalho que iniciou-se há 20 anos atrás, praticamente, e com certeza intuído, amparado, direcionado pela equipe de Bezerra de Menezes, é muito gratificante. A gente pode dizer que o papel do Mocizade na história da Combrage foi importante, né? Acho que a gente precisa reconhecer isso, né? Nós tínhamos um cenário no Brasil em que as federações faziam seus eventos estaduais, mas não tínhamos um evento de âmbito, né, ainda que regional, mas nacional, e essa última foi feita em âmbito nacional, né? Isso se perdeu lá pelos idos de 1965. E, querendo ou não, a participação da Federação de Goiás, o projeto Mocizade, os jovens indo participar dos encontros em âmbito nacional, influenciou. Eu faço essa leitura, sabe? Não com ufanismo, achando que tem algum mérito por isso. Não, pelo contrário, acho que isso não é o importante, né? Isso não é, o real não é isso, né? Eu acho que o real foi essa participação efetiva que acabou desembocando naturalmente na sensibilização de outros jovens também, que estavam também com este mesmo ideal, e dos próprios dirigentes da época também, né? E aqui, falar em Combrage, a gente tem que lembrar do nosso irmão Nestor João Mazotti, que estava na presidência da Federação Espírita Brasileira naquela época, foi sensível à proposta, né, de Goiás. A diretoria de Infância e Juventude, nós estávamos na diretoria, o Calci estava na presidência da federação, o Aston estava na coordenação regional centro, né? E tudo isso, nós documentamos esse pedido de realização desse evento junto à direção da FEB. E isso acabou desembocando naquela reunião no Espírito Santo em que os dirigentes, os presidentes ali aprovaram a realização do evento, né? O Mocizade foi determinante, né? Eu falo isso não só o Mocizade, mas algumas lideranças do movimento espírita jovem nacional na época. Até vou evitar de citar alguns nomes para não ser injusto, né? Porque muita gente contribuiu. Mas essa vontade nossa que eu falo desde lá do início, como eu comentei, né, as mocidades se sentiam ilhas, os setores de juventude dos estados também se sentiam ilhas, né? E a gente percebe que o trabalho é que faz as pessoas darem liga, trabalhar junto, é que faz as pessoas se conhecerem, estreitarem os laços e aí sim proporem novas atividades, trocarem ali as figurinhas das melhores práticas, melhor forma de se trabalhar, como agregar a juventude, né? Então, em 2009, no CRC, que aconteceu, né, na Comissão Regional Centro, lá em Brasília, eu lembro que representando Goiás foi eu, o Digi Goiás foi eu, o Eduardo e a Tia Bel ainda encarnada na época, e a gente começou, né,
a reunião do CRC ela abria para os estados divulgarem as suas atividades, né? E o objetivo era esse, um conhecer o trabalho do outro. E a maioria dos trabalhos, né, a gente percebia que os estados, todo mundo ficava muito feliz em mostrar os seus eventos, né, os seus encontros de juventude, os seus encontros de evangelizadores da infância. E aí a gente começou nas conversas de corredor mesmo, né, instigar os nossos companheiros, né, os nossos pares dos outros estados da Comissão Regional Centro. A gente promoveu um encontro dos estados de juventude. E na época o Aston era secretário da Comissão Regional Centro e também vice-presidente da Federação do Estado de Goiás. Na época ele era presidente já da Federação. Ele nos incentivou, né, a levar essa proposta para a plenária no final do CRC, porque as pessoas foram gostando dessa proposta. E aí essa foi a primeira vez que isso foi apresentado oficialmente para o movimento espírita, né, um encontro que reunisse jovens de vários estados. Na época ainda a gente não tinha ideia que fosse se tornar a Combragem. Então eu creio que a participação do Mocizade, da diretoria da Federação de Goiás, com o apoio da diretoria da Federação Espírita Brasileira, com a sensibilização e também o esforço, né, das federações da região centro e depois assimilando-se aí as outras federações, assimilando essa proposta também nas outras regiões do Brasil, culminando com a Combragem Nacional que aconteceu, né, neste ano aí. Então, fazendo essa reflexão, eu entendo que a juventude de Goiás conseguiu sim, né, ainda que de forma singela, dar sua contribuição para que tudo isso viesse também a acontecer. Um lampejo de alegria. Uma fonte, uma luz, uma poesia. Era uma fronde, um manancial. Uma simples árvore de forma angelical. Um sussurro nas folhas. Um mar de amor em bolhas. Que flutuavam pelo céu. Manchando o poente com cor de mel. Um clarão azul turquesa. Uma flama de bondade e delicadeza. Surgem numa forma humana. Que toda a paz emana. É Jesus, o Filho de Deus. A árvore da vida eterna. Dando sombra a todos os filhos seus. Sua incessante alegria paterna. Obrigado, Pai, por vir dentro de mim. Obrigado, Pai, por estar sempre assim. Belo, imenso, formoso, semeando amor no meu em jardim. Meu jardim.